Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, né? Você não está vendo errado. Temos um novo programa aqui no Jumper Brasil, né? Sejam bem-vindos ao primeiro Gancho Cast, né? 001, saindo do forno para vocês essa primeira versão, esse primeiro episódio, né? Teremos um episódio por semana, né? Vamos matar muitas das dúvidas que todo mundo pode ter sobre o que é esse novo projeto, né? A ideia é falar sobre basquete nacional, é falar sobre NBB, é falar sobre Liga Feminina, sobre LNB, a gente vai falar um pouco de tudo, seleção brasileira, muita coisa já que a gente já vai comentar até hoje mesmo, né, saídas de jogadores e tudo mais, e é muito importante também a gente reforçar que este podcast também faz parte aí da parceria com a sportsbet.io, né, que está junto com o Jumper Brasil nas transmissões do NBB e está junto com o projeto do Jumper também em muitas coisas, como esse novo projeto, o Gancho Cast, né? Vai ser uma vez por semana, né? E posso dizer que vocês estão vendo o nosso time inicial. Não é um quinteto, ainda não somos um time de basquete, né? Mas vamos começar hoje, né? Temos outras pessoas, teremos convidados às vezes, então muita coisa pode rolar. A sua opinião é muito importante para a gente também, né? Para vocês falarem o que vocês querem, como vocês gostam, modelo de tempo, tudo é um grande teste, né? Os nossos primeiros episódios. E quem está comigo nessa, vou apresentar um de cada vez, começando, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, Vitor Linjardi. Seja bem-vindo ao primeiro Gancho Cast. Boa noite, Bornelas. Bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo a gente aí. É um prazer esse projeto, né, que estava aí para sair do forno, finalmente, nosso primeiro episódio aqui. É uma honra, espero que todo mundo goste e que venham muitos episódios pela frente. É isso, né? Quem também está com a gente, não poderia ficar de fora de jeito nenhum, o Igor Goulart, meu maior em quantidade parceiro de jogos do NBB. Fala, Ornelas, Vitor, Tom, é realmente um prazer estar em mais um projeto, agora para falar sobre o basquete nacional, né, um esporte que a gente tanto gosta, então comentar sobre os nossos principais jogadores, os principais jogos e tudo que tem aí, então convidar todo mundo aí e bora que bora. É isso, né? E para fechar o nosso quarteto para esse episódio de estreia do nosso GanchoCast, Antônio Gomes, Tom, como vocês preferirem, seja muito bem-vindo, Antônio. Você que fala muito de NBA, agora a gente vira essa chavinha também para falar do nosso basquete nacional e muito mais. Com certeza, a gente precisa falar, né? O Jumper sempre foi a casa da NBA aqui no Brasil e agora a gente trazendo tudo sobre o basquete brasileiro também, com esse projeto que tem tudo para ser ótimo, além das transmissões. Então vamos falar muito de basquete brasileiro. Bom, pessoal, a gente dividiu, né, todos os nossos episódios vão ser divididos em temas, né, onde a gente vai falar um pouquinho, né, de cada um desses temas. E hoje, né, eu acho que estamos gravando na segunda-feira à noite, né, propositalmente, para que a gente já pudesse falar de seleção brasileira, né, Igor? Tivemos aí o Brasil passeando contra o Paraguai, né? Primeiro a vitória por 108-43 aqui no Brasil semana passada e hoje, né, o Brasil confirma aí a segunda vitória, também 108, mas hoje a 53, né, contra a equipe paraguaia. Destaque de hoje foi o Lucas Dias, né, 20 pontos para ele na vitória de hoje, né? Jorginho apareceu bem, o Nuenu também, né, jovem jogador da equipe do Corinthians, né? Foi um dos jogadores que foi desse mix, né? A gente sabe que o time foi meio mexido, né? Não foi com força máxima, porque sabia que tinha tudo para vencer o Paraguai, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esses jogos, né? Como que é esse qualificatório da American Cup que o Brasil está passando, né? E a gente tem o pré-olímpico logo menos, então qual que é a importância do Brasil ter jogado já tão bem nesses dois primeiros jogos? É isso, né? Foram os dois primeiros jogos do Hélio Garcia como treinador da seleção brasileira, né? Ele é um experiente técnico do Franca Basquete, 2 vezes campeão da NBB, e aí foi a oportunidade justamente para testar vários nomes da seleção brasileira, né? A gente sabe que o Paraguai não é um adversário tão complicado, tanto que o Brasil venceu por 65 pontos na primeira partida e agora também por 55. Então, foi um jogo muito fácil, né? O time pôde brilhar ali com enterradas, pontes aéreas, muitas bolas de 3. O Iago, por exemplo, que foi o grande destaque do primeiro jogo, fez 6 do perímetro, né, na primeira partida. E aí, justamente, agora no segundo jogo, não explorou todos os nomes, né?
foi o Iago, o Bruno Caboclo também ganhou essa folga, e aí o Lucas Dias, que foi também um dos destaques da primeira partida, marcou 20 pontos. Mas foi a oportunidade para testar nomes, pensando justamente no pré-olímpico, que é a competição mais importante, né, desses próximos anos da seleção brasileira, pensando justamente nas Olimpíadas, precisa, né, dessa classificação aí, até para dar moral aí para o basquetebol nacional. Então, com certeza, esses 2 jogos contra o Paraguai foram a oportunidade para dar rodagem para o elenco. E é muito, muito legal, né, Antônio? A gente fala assim, a gente quer destacar muito o basquete nacional, mas a gente viu jogadores, né, como Mãozinha, né, que tá tendo oportunidade fora do Brasil e que conseguiu também corresponder bem, né, nessa primeira passagem, né? Ele que também era desse grupo de estreantes, né, com a amarelinha nesses 2 jogos do Paraguai. É isso aí, uma seleção que foi montada sem, né, as grandes estrelas. Na verdade, teve o Iago e o Caboclo no primeiro jogo, os dois voltaram para a Sérvia, para os times deles para essa segunda partida, não participaram. E aí a gente conseguiu ver mais do Mãozinha, que é uma das grandes promessas dos últimos anos do Brasil, está jogando muito bem na D-League, na NBA, e já chegou mostrando que tem muito a agregar. Eu acho que é muito importante para esse ciclo novo do Brasil. Tem o pré-olímpico, né, como o Igor falou, mas a gente tem essa AmeriCup aí que pode dar uma rodagem boa para essa galera mais nova. E o Mãozinho um desse, hoje fez 12 pontos, 7 rebotes. Tem o Gui Abreu, que também joga no Paulistano, que é muito bom. O Juan Miranda, que é companheiro do Mãozinha também na D-League. Então é bem bacana de ver essa garotada tendo chance, saindo um pouco dos medalhões da seleção e trazendo uma molecada nova e cheia de energia. É isso, né? Mas muito se engana, né, Vitor, quem de repente olha esse placar do Brasil e fala que todos os favoritos tiveram vida fácil, né, nessa primeira passagem, vamos dizer assim, antes do pré-olímpico, porque tivemos 2 grandes zebras, né, nessa última semana, com Argentina e Estados Unidos perdendo jogos. Pois é, Ornelas, zebras históricas, né? Cuba venceu os Estados Unidos. Ah, mas não é a grande seleção dos Estados Unidos, é a seleção, a 6ª seleção, 7ª seleção dos Estados Unidos, mas Cuba venceu os Estados Unidos, isso entra para a história, 81-67, então foi uma das grandes zebras aí. Teve a Argentina perdendo para o Chile, que não perdia lá desde 1955, o Chile bateu a Argentina por 1 pontinho só, foi um jogo um pouco mais apertado do que de Cuba, mas vale aí o registro, muito importante. E uma outra zebra também, acho que dá para considerar zebra, a Colômbia vencendo a Venezuela, né? A Venezuela que tem um time poderoso, disputou o último Mundial, por exemplo, né? Esteve na Copa do Mundo, e perdeu para a Colômbia, que é um time que tem menos tradição ali no basquete. Então, assim, o Brasil fez o dever dele, né? Isso deixou muito claro, que outras seleções, nessa janela aí dos qualificatórios da AmeriCup, não conseguiram cumprir seu papel. Mas é interessante ver a seleção jogar à vontade, né? Eu vi até umas entrevistas depois dos jogos. Os jogadores sabiam que o nível técnico era muito superior que o do Paraguai. E o jogo ali no Vladimir Marques, no ginásio do Corinthians, né? Eles queriam dar um show para a seleção. Não é sempre que a seleção vem jogar no Brasil. Então, acho que isso tudo faz parte até para conectar, né, o público, né, a galera que gosta, a galera que acompanha o basquete nacional com a seleção. O ginásio estava com um público bem bacana, então é legal de ver isso aí. Né? E foi muito legal ver a interação, né, da torcida antes e depois, né, do jogo, tirando foto, né, a galera que estava lá criando conteúdo também. Infelizmente a gente não pôde estar lá, né, mas numa próxima queremos estar. Mas, Igor, para a gente passar a régua nesse tema, o quão importante, né, acho que quero que você fale um pouco dessas zebras também, mas o quão importante foi o Brasil, como o Vitor destacou, tinha essa consciência que era muito melhor, mas que mesmo assim jogou com seriedade e teve 2 placares aí com mais de 100 pontos. Com certeza prova como esse ciclo, né, que a gente vê com o Gustavinho, com o Hélio Garcia e jogadores jovens, eles estão dando importância para a seleção brasileira, né? Todo jogo é levado com seriedade, não importa o adversário, todo mundo sabia que o Paraguai seria um time mais fácil, mas ainda assim foram 2 placares centenários, as seleções, os jogadores deram o seu máximo. Vieram também grandes nomes do basquetebol nacional, né? O Lucas Dias, atual MVP, um dos principais jogadores do NBB, e esteve disponível nos 2 jogos, entregou seu máximo nos 2. Os jovens também querendo pegar a minutagem. E é importante até para a gente saber fazer essa passagem, né? Dos veteranos para os mais jovens, né? Como o Tom mesmo falou, né? Nós não temos mais aqueles jogadores da época da NBA, né? De grande destaque, Leandrinho, Splitter, Varejão.
e é importante então que a gente dê passagem para os jovens para que eles consigam desenvolver o basquete. Né? E aí, o Nueno, Mãozinha, Juan, Gui Abreu, o próprio Alexei, né, que já é de uma geração anterior, mas também está agora pegando seu espaço na D-League, né, companheiro do Juan e do Mãozinha no Capitanes do México. Então, é com certeza muito importante. E essa AmeriCup, Ornelas, ela é com certeza, o Brasil vem muito forte para ela, né? Tá num grupo com Uruguai e Panamá, que também não são grandes equipes. O Uruguai talvez o mais difícil adversário que o Brasil deve ter nesse grupo. E aí lembrando que tiveram esses 2 jogos agora, e aí deve voltar para o Brasil em novembro, 2 jogos em novembro também, para enfrentar justamente o Uruguai e o Panamá. Em fevereiro fecha, e aí os 3 melhores de cada grupo, são 4 grupos, os 3 melhores de cada grupo passam para a fase final da AmeriCup, que está prevista também para o ano que vem, em 2025, né? Então, é uma competição que com certeza o Brasil vem muito forte e que os jovens vêm pedindo passagem. É isso, né? Bom, então, nossa torcida para que o Brasil continue, né, tratando com a importância que merece nessa competição. Eu vi uma galera falando do Gui Santos, mas, gente, era óbvio que ele não ia ter liberação, né? Ele tá no momento, eu acho que até o Tom, numa outra oportunidade, a gente pode abordar um pouco mais isso também, né? Ele ora é chamado, ora volta para a D-League, mas é um cara que tá ganhando rotação ali em um espaço, então era óbvio que eu acho que até se ele fosse chamado, o momento não era, até porque, como a gente falou várias vezes, né? O Paraguai não era um time que exigia essa força máxima do Brasil. E levando em consideração que um grupo onde 3 se classificam, o Brasil precisaria de um desastre para não conseguir se classificar. Exatamente. No grupo que tem Paraguai. Né? Na última AmeriCup, que foi em Recife, em 2022, Uruguai e Panamá participaram, o Uruguai ficou em 10º, o Panamá em 11º, e o Brasil foi vice-campeão. Então, é um jogo que, assim, está participando de umas eliminatórias para a AmeriCup, mas já praticamente com a vaga garantida. Tem que acontecer um verdadeiro desastre. Então, não faria nem sentido o Warriors liberar o Gui Santos ou o Brasil pedir uma liberação do jogador agora. Exato. Bom, mas passado, né, essa semana, né, de hiato do NBB, né, por conta da AmeriCup, voltamos, né, nessa semana, né, dia 28, teremos inclusive jogo no Jumper Brasil para vocês acompanharem, né, União Corinthians e Unifacisa, né, o jogo que marca a volta do NBB pós essa parada para a AmeriCup, né, Vitor? E tivemos, né, uma novidade muito grande, né, na semana passada. Confesso que eu acho que podemos dizer que a gente foi até pego de surpresa, né, com o anúncio da BasketPass.tv, né, que a partir de agora transmite todos os jogos do NBB. Então, 100% dos jogos do Novo Basquete Brasil vão ser transmitidos. E isso gerou muita dúvida para muita gente, né, inclusive para a gente, né, aqui do Jumper Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, eu acho que é um tema até que a gente vai passar mais rápido, queria que você falasse um pouco sobre tudo, né, que a gente pode esperar dessa nova plataforma, o que muda, o que não muda, como vai funcionar, o que a galera precisa saber de preço e tudo mais. É isso, Ornelas, a gente foi pego de surpresa, mas foi uma grata surpresa, né? Sim. Era um tema muito comentado pelos amantes do NBB, do basquete Não nacional. nego que gostei, não nego que gostei. Então, todos nós, porque a gente que quer acompanhar a competição, foi uma temporada com poucos jogos transmitidos, até comparado com outros anos, né? Teve ano aí que o YouTube do NBB transmitia, se não todos, a maioria dos jogos, né? E esse ano, por exemplo, tinha uma rodada com 5 jogos, 1 ou 2 no máximo eram transmitidos, né? E muito concentrado, várias plataformas, vários canais, inclusive nós aqui, transmitindo a mesma partida. Então isso gerou muitas críticas na internet, né? E acho que ali nos bastidores, conforme a temporada foi passando, a Liga foi tentando, né, resolver esse problema e conseguiu, né? Fez a parceria com essa empresa espanhola, que chama Tauro, firmou essa parceria. Essa plataforma de streaming já transmite a Liga Argentina, por exemplo, a Liga Boliviana, exato, a segunda divisão argentina, e agora vai transmitir todos os jogos que são referentes à Liga Nacional de Basquete. Então não é só o NBB. Então, Copa Super 8, o Jogo das Estrelas, o torneio Interligas, que é um torneio entre times do NBB e times da Argentina. Então, tudo que é referente também à Liga Nacional de Basquete vai estar lá na plataforma de streaming. E para quem quiser assinar, pelo que a informação que chegou é R$ 39,90 por mês, aí você vai ter acesso a todo o conteúdo da plataforma. Mas tem um adendo também. É importante a gente reforçar isso, né? Desculpa só te interromper. Não, você, para quem acompanha, né, o basquete internacional também, você vai conseguir acompanhar diversas outras ligas,
né, da América do Sul, né? Eu não sei se a Liga Espanhola também está incluída, né? A Leb Ouro, eu acho que não, mas, por exemplo, tem a Liga Nacional da Argentina, né? Tem a Liga Boliviana, então, assim, e você também tem a opção, né? Você falou R$39,90 mensal, ou você pode, né, ter o plano de R$400, né, o anual, né, que você tem aí uma equivalência de 30% de desconto para você que de repente quiser acompanhar, quiser dividir com um amigo, né, ou com outras pessoas que acompanham. Sim, e para quem está vendo a gente com imagens no YouTube, tá aí embaixo, né, o endereço para assinar a plataforma. Mas é interessante que o que aconteceu, né? Todos os jogos agora vão ser transmitidos nessa plataforma, mas os outros canais que já transmitiam, inclusive o Jumper Brasil, vão continuar transmitindo, a grade não vai mudar. Então, outros canais que transmitem, canais fechados, a TV Cultura no canal aberto, vão continuar com as suas transmissões normalmente. E aí, dentro da plataforma de streaming, por exemplo, você assinou a plataforma. Os jogos que são transmitidos no YouTube do NBB vão ser de graça na plataforma. Você não vai precisar assinar para assistir, porque já vai estar no YouTube, né? Então, eles fizeram essa jogada aí para manter. Então, no começo houve até uma dúvida, vão ter jogos gratuitos. Então, os jogos gratuitos são esses que têm transmissão no YouTube, não se confundam. Então, assim... Quer ver tudo sobre o NBB? Vai estar lá, transmissão em português, a Liga ela disponibilizou equipe para transmissão, né, de todos os jogos, fora o que vai ter, o que já tem, por exemplo, na ESPN, na Sport TV, vai continuar tendo, e o mesmo jogo que passar na plataforma de streaming vai ter uma outra narração. Né? A única diferença é essa, mas essa é a grande notícia aí do basquete nacional da semana. E é importante a gente reforçar, as transmissões não serão todas iguais a partir de agora. Então, algumas vão seguir o mesmo padrão que o NBB segue no YouTube, que a gente no Jumper Brasil faz, outras vão ter algumas adaptações, né? E eu vi no Twitter, eu não lembro agora, e eu acho que foi o Duas Saídas, eu não lembro, eu quero dar o crédito para quem falou isso, mas que existe uma chance que o padrão para alguns jogos seja o que era do LDB, né? Que é a Liga de Desenvolvimento, que também tinha muitos jogos transmitidos, mas é com menos câmeras, é um modelo diferente de transmissão, mais reduzido, mais para que a gente simples, possa ter todos os jogos, né? Mais simples, que é algo que, vamos ser sinceros, a gente mesmo do Jumper Brasil falou muitas vezes que era algo que a gente queria, para que a gente pudesse até comentar, e eu acho que assim, alô, financeiro do Jumper Brasil, vamos criar uma conta conjunta aí para todo mundo, para a gente poder assistir. Mas, bom, vamos agora... vou dizer rapidinho, fala. Só rapidinho, R$39,90, né, o pacote mensal. E, cara, você vai ter todos os jogos do NBB, e como o Vitor falou, tiveram temporadas que tinham todos no YouTube. Dessa temporada tiveram vários jogos. Corinthians e São Paulo não teve transmissão, um monte de clássico não teve transmissão. Agora você vai conseguir assistir todos os jogos. E, cara, não sei se alguém já viu, mas o Campeonato Argentino vale muito a pena assistir. São jogos pegados, tem times muito bons. Os outros eu não falo porque eu não conheço tanto, mas o Campeonato Argentino vale a pena parar um pouquinho ali por R$40 no mês. Divide aí com um amigo ou outro, você paga R$10 no mês e acaba conseguindo assistir uns jogos bem legais. É isso. Então, também aproveitar sobre esse tema é a oportunidade do NBB de tornar a liga mais comerciável, né? Exato. A gente sabe que tem esse padrão das ligas norte-americanas, NBA League Pass é um grande exemplo, né? Todos os jogos aí transmitidos e muitos deles, às vezes tem um Detroit Pistons e Washington Wizards, por exemplo. Quem quer acompanhar, quem gosta do basquete, assiste ali pelo League Pass. E aqui também, né, no NBB, quem quer acompanhar o jogo do time da sua cidade, por exemplo, o Brasília pode ser que não tenha os seus jogos todos transmitidos na temporada. Assina ali o conteúdo aí, a plataforma de streaming, e vai poder acompanhar todos os jogos do seu time, por exemplo. Então, com certeza é uma grande oportunidade para a liga abrir portas, né, rodar ali no Brasil todo. Exato. Só para atitude de curiosidade, essa semana, por exemplo, a gente vai ter 2 jogos já que vão ser exclusivos da plataforma, Botafogo e São José e Flamengo e Mogi. Então, por exemplo, o jogo do Flamengo, né, que não teria transmissão em lugar nenhum, vai ter, né, Flamengo jogando em casa na próxima quinta-feira. Então, é isso. Falamos sobre tudo, né? NBB terá 100% dos seus jogos transmitidos até o final da temporada. Falando de NBB, agora a gente vira para a classificação do NBB, meu querido Vitor Linjardi, porque temos um novo líder, né? E falando em Flamengo também, né? E falando em Flamengo, né? O NBB volta com o Flamengo na liderança. A gente vai falar daqui a pouquinho de Filipovic também, né? Informação que a gente teve aí nesses últimos dias. Mas o NBB volta com o Flamengo na liderança. Flamengo que é o atual campeão do Super 8, né? Venceu, né, essa temporada, né? A Unifacisa jogando em casa e volta, né, como líder com 26 jogos, 22 vitórias e só 4 derrotas até agora na temporada, né?
temporada que tem uma mudança, né, onde 16 dos 19 times vão para os playoffs, né? A diferença é que ninguém descansa agora, ninguém vai ter a bye, né? Todo mundo vai jogar, então primeiro vai jogar com o 16º, segundo com o 15º e assim sucessivamente. Mas, Vitor Lingiardi, se a liderança muda, o que não muda são os 3 times que não estão indo para a pós-temporada, né? Temos ali Botafogo, Brasília e Mogi, né? As 3 equipes que somadas dão 14 vitórias. Se a gente pegasse essas 3 equipes e juntasse todas as suas vitórias, não estariam no top 10 ainda do NBB, estariam ali brigando pela 11ª, 12ª colocação. Queria que você falasse um pouquinho dos 2 cenários, desse Flamengo na liderança e dessas 3 equipes ali que não conseguem engrenar, não conseguem ali mordiscar, por enquanto, uma vaguinha na pós-temporada. Ornelas, a briga pela liderança tá bem legal, né, cara? Porque, assim, Flamengo e Minas dominaram o primeiro lugar, mais o Minas até do que o Flamengo durante toda a temporada. Mas se você pegar o aproveitamento, que é o que dita, né, que é o que determina o desempate ali, o Flamengo tem 84,6. Franca e Minas, que vem logo abaixo, tem 84 redondo. Então, assim, a diferença é muito pequena, né? Então, a briga pela liderança é bem interessante. Exato. E o que é importante é ser líder, ir para os playoffs líder. Você tem mando de quadro até o fim da competição. Isso é muito importante. Por exemplo, o Franca foi campeão nos 2 últimos anos com esse cenário, né? Decidindo em casa. Isso num jogo mata-mata é muito importante, né? Então, assim, é uma briga bem bacana entre os 3. São, ao meu ponto de vista, os 3 melhores elencos, os 3 melhores times. Eu confesso que, de assistir, de ver jogar, eu até gosto mais do Minas, que atualmente está em 3º lugar. Mas eles vão ficar se alternando certamente até o fim da competição. O desempenho deles são muito bons. Os 3 times só têm 4 derrotas. Então, é interessante ver. Agora, na parte de baixo, Fernandes, são os 3... do mesmo jeito que os 3 primeiros estão ali desde o começo da temporada, os 3 últimos também, né? O Botafogo começou com 7 derrotas, né? Mas a gente tem que falar que é um projeto que está voltando agora, né, para o basquete, para a elite do basquete nacional. O Botafogo ficou... Foi um elenco montado muito perto do NBB começar. Sim. Também é muito importante a gente falar isso. Os primeiros jogos com 8 jogadores só inscritos. Então, assim, aos trancos e barrancos, o Botafogo vai se achando. Já dá para ver uma evolução nos jogos deles, mas ainda não é um time pronto, né? E o Brasília e o Mogi tem uma situação parecida, né? O Brasília talvez um pouco mais pronto em questão de já ter disputado mais temporadas. O Mogi também ficou um tempo parado, tá voltando agora. Teve sérios problemas financeiros, né? O Mogi teve que buscar patrocínio, teve que buscar até vaquinha, assim, com torcedores durante um período. Então, é normal que isso aconteça, mas são equipes grandes de nome no basquete nacional que eu acho que na próxima temporada já pode ser um outro cenário, já pode ter mais patrocínio, mais verba, mais jogador de qualidade, né, consequentemente. Então, é interessante. O Cerrado tá ali, né, sempre muito próximo, ele e o Caxias, mas eu boto muita fé no Cerrado, viu? Eu acho que o Cerrado, desses times que vem logo depois aí dos Lanternas, é um time interessante, um time jovem, que é promissor. E vai lembrar, né, o último jogo do Cerrado perdeu para o Flamengo só por 3 pontos. Né? Então, exato. É muito, eu não digo engraçado, obviamente, porque é uma situação ruim, mas todos esses times a gente vê muito potencial e muitos flashes, né? E falando agora um pouco com você, Igor, deixa eu olhar para esse Botafogo, por exemplo. Pô, o Botafogo tem um cestinha da temporada, que é o Isaac Thornton. Então, por exemplo, como você explica, ou a gente que fez alguns jogos do Botafogo recentemente, né? Como que você imagina um cenário onde esse time consiga jogar um pouco mais, né? O nosso querido Cris sempre falou muito do Botafogo ser um time muito dependente dos americanos, né? No caso o Thornton e o Jamal, né? O que você acha que talvez está faltando para esse time de repente emplacar algumas vitórias? Porque vamos ser sinceros, se um desses 3 times emplacar 4 ou 5 vitórias, vai para os playoffs, ou pelo menos vai se colocar em situação para brigar. É muito complicado no momento, né? É esse ponto que você falou, tem essa dependência, né, dos norte-americanos, né? O Thornton, o cestinha do NBB, e aí isso mostra muito da falta de coletividade dessa equipe, né? É uma equipe que não roda muito bem seus jogadores, né? Não consegue ter um equilíbrio ali nas partidas e acaba sofrendo demais na defesa, e aí por isso perde esses jogos, mas também é compreensível, né? Como o Vitor falou, né, pela dificuldade na montagem do elenco, iniciou o NBB com apenas 8 jogadores, demorou a inscrever alguns deles, né? E o NBB, apesar de ser uma competição mais longa, precisa de entrosamento, né? Precisa de que o técnico conheça os seus jogadores, então tem essa questão para o Botafogo.
Então, acho que nessa temporada é necessário ter calma, não tenho essa certeza de que o Botafogo vai conseguir alcançar os playoffs, né? Tá com 2 jogos a mais, por exemplo, em relação ao Cerrado, então também tem essa diferença, precisaria recuperar essa desvantagem mesmo com jogos a mais. Então é ter calma, depois iniciar o Campeonato Carioca ali com seus jogadores, com seu elenco bem estabelecido, para na próxima temporada, quem sabe, voltar a ser aquele Botafogo que venceu a Sul-Americana. É isso, né? Então, falamos um pouco, né? Eu acho que a gente pode destacar também, né, o Mogi que tem Chamel no seu elenco, né? E tem um dos cestinhas da temporada, né? O Brasília que tem o Cooper também, que é o terceiro em pontos, né? Então, assim, o potencial tá lá. A gente sabe que esses times têm talento, mas a temporada regular está em reta final, Antônio. Como a gente viu aí já o destaque na tela, né? O nosso próximo jogo, inclusive, como a gente falou, nessa semana, quarta-feira, União Corinthians, que é um dos times ali que está brigando para se garantir com uma dessas últimas vagas, contra a Unifacisa, que brilhou no Super 8, depois sofreu um pouco, eu acho até que faltou um pouco de perna pós Super 8, foi um time que viajou 3 vezes em uma semana, realmente cansou e tudo mais, mas foi se achando, vem de uma boa vitória contra o Botafogo, então esse é o nosso próximo jogo, né? Para todo mundo que quiser saber todos os nossos jogos lá no site de Jumper Brasil, tem toda a nossa sequência de jogos até o final da temporada regular para você acompanhar. Antônio, reta final, mais ou menos 10 jogos ainda a cumprir. Você vê um cenário onde a gente vai ter mudanças na parte alta da tabela, no meio da tabela você vê alguém que pode começar a melhorar um pouco ou não. Vou dar um exemplo, por exemplo, o São Paulo, de repente, começou a ganhar um gás, apesar de ter perdido para o Corinthians, tinha ganhado de Minas, fechou ali a BSLA eliminado, mas fechou jogando bem. Quem que você acha que pode surpreender ou não? Ou você acha que hoje o desenho que está mais ou menos é o que a gente deve ver nesses próximos 10 jogos que fecham a fase de grupos? Ornelas, eu acho que os 3 primeiros, né, como o Vitor já tinha falado, tá meio que garantido. Flamengo, Franca e Minas vão ficar revezando entre eles ali quem vão ser os 3 primeiros quem vão ser o primeiro, segundo, terceiro, né, da classificação. Daí para baixo, o Vasco e o Paulistano também acho que estão bem colocados, não vejo ali muita ameaça para eles no top 5. Daí para baixo, da Unifacisa até o Botafogo, eu acho que tem jogo. Óbvio que o Botafogo não vai conseguir chegar ali, passar o Corinthians, passar a Fortaleza, mas pode conseguir a vaga do Cerrado, a vaga do Caxias. Tem muito jogo ainda e tem alguns jogos. Essa semana tem muito jogo equilibrado, né? A gente tem ali, por exemplo. Peraí que eu perdi a tabela aqui. Temos Cerrado e Brasília, por exemplo, essa semana. O clássico, Cerrado e Brasília. A gente tem o São Paulo e Pinheiros, 2 times que todo mundo esperava mais. É um clássico aqui de São Paulo, todo mundo esperava mais esses 2 times. E o São Paulo, apesar de ter perdido para o Corinthians, vinha numa crescente. Foi eliminado da BCLA ali, não fez um bom papel, mas vinha numa crescente no NBB. Tem Franca e Minas, tem o Botafogo tentando se recuperar contra o São José. Então acho que tem jogos bastante equilibrados. O Paulistano pegando o Corinthians, Bauru e Minas, muito jogo no topo da tabela. E alguns jogos que podem garantir ali a última posição, né? As últimas posições. O Botafogo, por exemplo, pega o Cerrado pega o Brasília, são vitórias importantes. Uma derrota do Cerrado para o Brasília, por exemplo, e a diferença dos dois já vai para praticamente um jogo. Então, acho que esses últimos 10 jogos da temporada regular ainda tem muita coisa em aberto, mas, sinceramente, acho que os 9 primeiros colocados ali, até o Fortaleza, que é o 9º, estão muito bem posicionados e devem estar um pouco mais tranquilo para essa reta final do NBB. E antes da gente passar para o próximo, pode falar. Não, eu só queria. Eu falei dos 3 primeiros colocados. O interessante o Franca, acho que tem um cenário até melhor. Porque ele é o único dos 3 ali que tem confronto direto com os 2. Então o Franca vai ainda encarar o Minas e ainda vai encarar o Flamengo. Os 2 em casa. E o Flamengo e o Minas já jogaram os 2 jogos da temporada. Então, esse cenário pode ser favorável ali para o Franca brigar pela liderança e novamente pelo mando de quadra. Mas precisa cumprir o dever de casa ali, jogando no Pedrocão. Exato. E antes da gente fechar... 2 derrotas aí são péssimas para o Franca, né? Exato. Vale contar que, assim, eu não lembro dos outros, mas o Franca encerra a temporada contra Cerrado, Brasília e Mogi. 3 times da parte de baixo da tabela. Ainda tem o Botafogo. Então, os 4 piores times da tabela, o Franca ainda enfrenta. É uma boa possibilidade de conseguir realmente assumir o topo da tabela de novo. E terminar bem também, né?
E tem um outro detalhe sobre essa reta final aí. O Franca não tem aquela turnê pelo Nordeste, né? Não enfrenta nem Fortaleza e Unifacis, então não tem esse desgaste da viagem. O Flamengo, em contrapartida, nos jogos finais ali, justamente, entre os 4 últimos jogos, visita o Unifacis e também o Fortaleza, né? Então tem esse peso, né? O Flamengo atual líder, o Franca o segundo colocado. Então, isso aí também pode pesar nessa reta final. O Minas também visita esses dois. Exato. E ainda tem confronto contra Paulistano, então realmente a tabela do Franca tá um pouquinho mais tranquila. E vou falar, uma tabela também de um time que, se algum desses do alto vacilar, é o Vasco. Né? O Vasco tem uma sequência aí com Brasília, Cerrado, aí tem o César Franca, mas depois Paulistano, São Paulo. A tabela do Vasco eu acho muito interessante, porque é um time que pode terminar muito bem, né? Porque assim, encara do topo só o Franca, mas encara bons adversários. Tem uma Unifacisa, tem o Fortaleza, né? Também vai fazer essa viagem do Nordeste, mas tem alguns adversários ali que, teoricamente, a equipe vai chegar como favorita. Mas tem um confronto direto com o Paulistano. Exatamente. Então, assim, é um time para ficar de olho, né? Uma das gratas surpresas que a gente está tendo nessa temporada, a equipe do Vasco. E você vai acompanhar muitos desses jogos ainda ao vivo, com imagens aqui do Jumper Brasil, graças a sportsbet.io, né, que é a patrocinadora oficial do NBB e também do Jumper Brasil, inclusive, né, nosso primeiro Gancho Cast. Então, aproveitando aqui que estamos na parte do meio para o final, deixa seu like onde você estiver escutando, se estiver vendo no YouTube, no agregador de podcast que você mais gostar. Deixa comentários do formato, o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver, se um por semana é pouco, se um por semana é muito, como que vocês querem, né? A gente fala, é uma ideia e um projeto muito novo que a gente está trazendo para agradar vocês da melhor forma possível. Quem não agradou, quem não fez sua parte e quem não está mais no NBB é Filipovic. Senhoras e senhores, né, para a gente fechar de vez NBB no nosso primeiro episódio. Filipovic deixa a equipe do Flamengo, né? O jogador húngaro já voltou, né, para o seu país, né? A gente teve algumas informações que ele, inclusive, já voltou meio que fechado com algum time de lá. Tivemos ali alguns reportes de... o Enéas, né, falou sobre adaptação ao Brasil, né? Ele acabou de ter um filho, né? Eu também li sobre isso, e que ele realmente não estava rendendo ofensivamente, né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Gustavinho, onde ele falava que ele era um grande arremessador, e a gente viu ao vivo, né, em alguns jogos em que ele não conseguia defensivamente compensar o jogo ruim dele no ataque. Então, assim, o Flamengo realmente teve que achar outras opções, outros jogadores apareceram, Filipovic foi perdendo espaço, e acabou agora com ele saindo, né, da equipe. Então, Antônio, a gente pode falar, né, o Flamengo pode inscrever outro jogador caso contrate para jogar na BCLA, né, mas não no NBB. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que você achou dessa passagem do Filipovic, se realmente era o momento para ele sair, porque a gente olha para o NBB, não tem peça de reposição, o Flamengo não vai poder colocar ninguém no lugar dele. Então, como que você avalia essa passagem do Filipovic, né? E o quanto a gente tem que aprender também, né? A gente que bate muito nessas transmissões sobre os jogadores gringos, né? Que a gente tem muito aqui no NBB, que nem sempre é um tiro certo, e o Filipovic acaba se despedindo do Flamengo sem terminar uma temporada. O Filipe, você citou a entrevista do Gustavinho, ele foi bem emblemático, né? Ele disse que o Filipovic não estava oscilando, ele não estava jogando bem. Sim. O Gustavinho falou isso. E realmente, o Filipovic teve um bom início de temporada no Flamengo, foi campeão carioca, ganhou a Super 8 com o Flamengo recentemente, e teve um bom início de NBB. Ele chegou a fazer 23 pontos, depois 26 ali, mas nos últimos jogos, realmente, o Filipovic não estava conseguindo. Ele teve uma sequência de um jogo com 0, 6, 6 e 4. 4 jogos seguidos que ele não pontuou praticamente. Então a fase realmente não estava boa. Aí, obviamente, o segundo Enéas, né, o Enéas disse que ele não se adaptou bem ao Brasil, apesar da filha dele ter nascido aqui no Brasil, e aí ele pediu para o Flamengo para deixar o clube, e ele já assinou com o Kometa Kaposvári, que é o primeiro time dele, o time da Hungria, foi o time em que ele começou a carreira profissional. E, como você disse, né, o Flamengo não pode inscrever ninguém no NBB, pode ir para a BCLA, vai ter que
ver no elenco quais opções que tem. Tudo bem que, assim, para a posição dele tem o Olivinha voltando de lesão, tem o Gabriel Jaú. Então você tem um elenco ali que ainda pode render, apesar da saída dele. Mas fica a lição, né? O Flamengo e o Gustavinho têm tido problemas para achar jogadores estrangeiros para que se dão bem na equipe. No ano passado teve o Robinson, já não é a primeira vez que isso acontece. Tudo bem que ao que tudo indica, são situações diferentes. O Filipovic não se adaptou ao Brasil, não foi nenhum problema interno, mas fica a lição. E o Filipovic chegou no Flamengo como uma grande aposta, tal, e fez uma temporada até que decente, 11 pontos, 4 rebotes por jogo, acertou 30%, 30,8% dos arremessos de 3 pontos, abaixo do que era esperado dele, mas não foi uma passagem tão ruim assim, só não foi o astro que todo mundo esperava que fosse. E o Flamengo agora tem que achar dentro do elenco as opções para seguir liderando o NBB. É isso, né? E Igor, o Antônio destacou, né, as opções, né, que o time tem. Hoje, até pelo momento, eu acho que o Gabriel Jaú é o nome mais sólido, né? Ele que já é titular, né? Mas eu acho que se a gente for olhar efetivamente para a posição, eu acho que o Jaú é um cara que ofensivamente e defensivamente entrega, né? Defensivamente muito mais do que o Filipovic, pelo menos pelo que a gente viu. Mas eu queria que você falasse um pouco o quão importante pode ser o papel do Olivinha. O Olivinha que a gente vê, ele joga muito contado, né? São poucos minutos que o Olivinha ainda está tendo, é um cara já veteranaço, mas o quão importante é um cara como esse, até numa situação como essa, onde ele, de repente ele vai ter que ter um pouco mais de minuto para manter o time no lugar. Na verdade, o Flamengo, eu acho que o Flamengo, de todos os times do NBB que já perderam jogadores esse ano, acho que o Flamengo talvez seja o que menos sinta, né, a saída de um cara nesse momento e um cara que não estava jogando bem. Mas o quão importante é você ter esse veterano na mesma posição para tentar dar uma baixada de repente nos ânimos da galera. Bom, primeiro, falar sobre o Filipovic, com certeza, pela falta de adaptação, ele foi um jogador muito inconsistente, né, no Flamengo. Foram aqueles 26 pontos contra o Brasília, mas teve 2 jogos com apenas 6, um com 4 pontos. E eu acho que ele é um retrato desse Flamengo, né? Apesar de ser líder do NBB, o Flamengo é uma equipe que ainda luta muito com a inconsistência dos seus jogadores. E talvez por ter um elenco tão recheado, isso acabe não aparecendo tanto nos jogos, né? Porque aí o Guia Deodato entra e acaba repondo uma atuação ruim, por exemplo, do Didi. O Scott Machado também, que jogou bem na final do Super 8. E aí, o Filipovic, ele disputou a posição justamente com o jogador mais consistente dessa equipe, na minha opinião, que é o Gabriel Jaú. Ele é um cara que sempre que entra, entrega muito bem, pontua, pega rebotes, né, luta bem nas duas tábuas. MVP do Super 8. Exatamente, luta nas duas tábuas, na defesa e no ataque também. E aí, sobre o Olivinha, com certeza, né, ele é o grande líder desses anos aí do Flamengo no basquetebol, no NBB. Ele é um cara que consegue envolver a torcida, então ele coloca a torcida na partida, né? E aí ele pode esfriar, pode acalmar os ânimos e aí fazer o pessoal esquecer, né? Volta de lesão agora, então é uma reposição à altura. E um outro cara que eu acho que ganha espaço nesse garrafão, tem uma média de 16 minutos ali por partida, é o Mike, né? O Mike que teve uma boa temporada no Corinthians no ano passado, né? E aí por esse garrafão com muitos nomes, né? Pode ser que ele volte aí a ganhar mais espaço, né? Mas o Filipovic realmente não se adaptou e ficou aquém das suas expectativas quando veio do basquetebol alemão. É isso, né? Então, um jogador aí que se despede, né? Infelizmente, com menos de uma temporada, não fechou uma temporada no Brasil. Filipovic foi embora de volta para a Hungria. A gente deseja o melhor para ele, né? A gente brinca muito, né? No dia a gente pega no pé de alguns jogadores, mas o Filipovic a gente via que era um cara esforçado, né? Que acho que como você mesmo falou, né, Vitor? Não foi um caso de indisciplina nem nada do tipo, né? Foi uma questão de adaptação, né? E o jogo dele realmente acabou não encaixando com o Brasil. Bom, vamos agora, né? Saindo do NBB e indo para o novo Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar também do Campeonato Brasileiro do CBB. Né, então, inclusive, Vitor, né, eu queria que você falasse um pouco, né, tivemos aí o anúncio, né, dos times participantes, né, existia muita discussão sobre a treta, né, entre a LNB e CBB, né, a promessa de que o CBB traria um baita campeonato. Eu lembro que a gente até chegou a escutar que o Flamengo talvez fosse jogar esse CBB, mas, né, quando a gente olha na ponta do lápis os times confirmados, né, se você me permitir, né, falar quais são essas equipes, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre, né, temos
Liga Sorocabana, Osasco, Santos, Tatuí de São Paulo, Brusque e Blumenau de Santa Catarina, Cruzeiro Olímpico de Minas Gerais, o Praia Clube também de Minas e o Esporte Clube Vitória da Bahia. Então esses são os times que compõem o Brasileiro do CBB. Ornelas, a verdade é que, como diriam os jovens de hoje em dia, flopou, né? Deu aquela flopada o Campeonato Brasileiro da CBB. No começo ali, antes do início da temporada do NBB, rolou um atrito entre a Confederação Brasileira de Basquete e a Liga Nacional de Basquete. Exato. A confederação queria ter a principal competição do país, que atualmente é o NBB, e já está consolidado aí há mais de uma década, né? Então, rolou esse atrito aí, até em questão de chancela para disputa de torneios internacionais. Exato, demorou para a confirmação. Ficou em risco, né, por conta disso. Exato, chegaram a sortear lá os grupos e colocar Brasil 1, Brasil 2, né, sem saber os times que iam participar. Então, no fim, deu certo. Agora tem o Franca, tem o São Paulo, tem o Flamengo, né, disputando a BCLA. Mas a CBB quis continuar tendo o Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, é importante ter, porque ele serve como uma espécie de segunda divisão ali. Os times que você citou aí, eles têm tradição no basquete brasileiro, não necessariamente de títulos, mas tem história, né? Principalmente ali a Liga Sorocabana, que é um time bem tradicional do interior de São Paulo. O próprio Cruzeiro, no futebol, é um time muito grande, né? Enfim. Então, assim, vão ser esses 9 times, o campeonato vai manter os mesmos moldes dos outros anos, 2 conferências, depois com playoffs já a partir das quartas de final. O campeonato tá confirmado para março, né? Eu conversei há pouco com a assessoria lá da Confederação Brasileira de Basquete, que me confirmou que vai começar em março, e o Final Four, né, que tem um Final Four ali nessa competição, que está previsto para junho. Então, é um campeonato um pouco mais curto, até pelo número de times, mas eu acho interessante, até para dar espaço, né? Você brinca aí sobre jogador gringo e tal. É importante a gente ter um campeonato competitivo, até para ter jogadores mais preparados para um dia eles estarem aí disputando o NBB, e até para os próprios times, né? Esses times que jogam o Campeonato Brasileiro podem um dia, por que não, entrar ali no NBB, né? Até ampliar, talvez, ou não, ou substituir um time ou outro. Então, essa notícia aí que veio essa semana, a própria Confederação Brasileira não divulgou oficialmente o campeonato, mas já confirmou aqui para mim que vai acontecer. Esses são os times participantes até agora. 9 times, então, confirmados no Campeonato Brasileiro da CBB. Bom, é isso, né? Eu acho que desse assunto é até isso, não acho que nem cabe ainda para a gente comentar muita coisa. O que também começa essa semana, agora eu puxo o Antônio para a nossa conversa, Tom, é a Liga de Basquete Feminino. A Liga de Basquete Feminino que tem mudanças, tem times novos, e começa nessa sexta-feira, no dia 1 de março, temos Corinthians contra o Pontes São José, né, 2 equipes novas, né, e abrem a mais uma temporada da LBF, né, a Liga de Basquete Feminino vem para mais uma temporada e vem aí com novidades. Queria que você falasse um pouquinho também da Liga. É isso aí, a LBF começa nessa sexta-feira, né, com jogos de estreantes, entre aspas, porque Corinthians e São José já participaram da LBF, né, o Corinthians fez uma parceria com a Americana lá atrás, chegou a ser campeão, e o São José teve 4 temporadas lá nas primeiras temporadas da LBF, chegou 3 vezes na semifinal. Então são times que têm tradição. O Corinthians, né, a gente sabe que tem uma tradição no basquete, e essa temporada da LBF, assim como o NBB, essa vai ser a maior temporada da LBF. Vão ser 11 times, primeira vez na história da competição que tem 11 times. Além dos estreantes, Corinthians e São José também estreia na competição o Ponta Grossa, e aí tem os remanescentes da última temporada, o Santo André, o Catanduva, o Ituano, o Sampaio, César Araraquara, Sodier, Campinas e Blumenau. E a final do ano passado, o César Araraquara e Sampaio Basquete, os 2 times estreiam contra o Sodier na temporada, né? Legal, interessante os 2 times estreando contra o mesmo adversário. E o formato de disputa vai ser bem parecido com o NBB. Todos os times jogam contra todos em turno e retorno. Cada um faz ali 20 jogos de temporada regular. Os 8 melhores se classificam para os playoffs, com séries de 3 até a final, que tem séries de 5 jogos. Bom, é isso, né? Antes da gente partir, né, eu queria pedir sua opinião também, Igor, porque, assim, o Brasil feminino acabou de passar por uma eliminação, uma eliminação no pré-olímpico, né? O basquete feminino não vai, né, para as Olimpíadas, né? Perdeu os 3 jogos que tinha, né, contra a Austrália, Sérvia e aquele jogo contra a Alemanha, que foi 73-71. Tivemos a despedida,
tivemos a despedida da Érica de Souza da seleção, e eu queria que você falasse também um pouco da importância, né, de que a LBF cresça cada vez mais, né, como instituição como um todo, né, vai ter transmissões também que a gente sabe, né, esse ano está aumentando o número de times, então eu queria que você falasse um pouco também da importância, né, de uma competição como essa, para que apareçam outras Éricas, para que apareçam aí outras jogadoras que possam fazer história, e quem sabe na próxima Olimpíada de Los Angeles a gente possa ter o Brasil no basquete feminino mais uma vez. Com certeza, né? Primeiro que a seleção brasileira feminina tem muita história no basquete, né? A gente consegue lembrar de Hortência, Magic Paula, anos 90, ganhamos praticamente tudo ali. Então, precisa retomar essa tradição com certeza. E acho que no mesmo esquema do torneio da CBB, do Campeonato Brasileiro, acho que essa LBF tem essa importância para o basquetebol nacional, porque é a chance de introduzir novas jogadoras, né, do país mesmo, né, que são reveladas aqui, para que elas consigam se adaptar, ter mais espaço no basquete, disputem o basquetebol de alto nível e aí sim consigam espaço na seleção brasileira, né? Porque a gente precisa iniciar um ciclo aí pensando nos próximos Jogos Olímpicos, né? Nos seguintes a Paris, para que tenham jogadores consistentes, né? E para isso precisa ter um campeonato bem preparado, que tenha temporadas bem disputadas e com cada vez mais equipes. Então é importante sim essa LBF com mais times e cada vez mais bem disputado e qualificado. É isso, né? E a gente também tem que olhar como uma porta mesmo para que as mulheres possam ter, né, mais oportunidades. A gente sabe que o Brasil já tem uma tradição, a gente tem jogadoras fora, né, a Damires, que voltou para a WNBA, a gente tem, me fugiu o nome agora, mas a jovem jogadora brasileira que joga pela South Carolina, se não estou enganado. Então, assim, mais uma vez, a gente sabe que esse talento está aí, esse talento está espalhado, e quanto mais jogos, mais times, a gente vai ter mais oportunidade de explorar esses talentos e de que essas meninas e mulheres possam aparecer cada vez mais no cenário do basquete brasileiro. Bom, gente, fechamos nosso primeiro episódio. Estou até olhando no tempo, estamos um pouquinho acima, detalhe, só um pouquinho da nossa programação, mas está tudo dentro do previsto, dentro do programado. Lembrando que nossa próxima transmissão é no dia 28, entre União Corinthians e Unifacisa, né? A nossa única transmissão desta semana. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Gancho Cast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E lembrando, gente, é o primeiro, deixem comentários, deixem sugestões, deixem dicas, deixem críticas também, se teve coisas que vocês não gostaram, pode mandar também. A gente sabe que isso faz parte. Então, vou fazer o contrário agora. Agora eu vou da direita para a esquerda, de baixo para cima. Tom, obrigado por estar aqui nesse primeiro episódio e até semana que vem. Valeu, um prazer estar aqui, até semana que vem. E só o último pitaco aí da Liga de Basquete Feminino, rapidinho. Claro. Cara, o basquete feminino brasileiro, embora a gente não fale tanto, é um basquete que tem uma medalha de prata em Olimpíada, uma medalha de ouro em Mundial, 6 vezes campeão da Americup, e começa agora a Liga na sexta-feira com entrada gratuita no Corinthians. Então vale a pena ir lá acompanhar as meninas nessa nova temporada. É isso, até semana que vem. É isso. Bom, Igor, muito obrigado também. E até semana que vem, né? É isso. Eu que agradeço, foi um prazer. O primeiro episódio, na verdade, e a gente com certeza vem por mais aí para falar de muito basquetebol nacional, reforçar o convite do Tom, né, para que o pessoal aprecie os jogos da LBF, Liga Brasileira Feminina, de basquete feminina, né, para que cresça ainda mais, para que a gente volte a ter essa importância, com cada vez mais títulos e mulheres participando do esporte. Então, valeu, foi um prazer e até semana que vem. É isso, Vitor, antes de você dar o seu recado final, né, só pela nossa última vez, agradecer a Sportsbet.io, né, que é a nossa parceira do GanchoCast, a nossa parceira nas transmissões do NBB e também é parceira do Jumper Brasil, né, para você que quiser acompanhar tudo quando o assunto é basquete, seja NBA, seja NBB, seja o que for, porque agora a gente tem o nosso GanchoCast para falar toda semana de basquete, Vitor. É isso, Ornelas, agradecer vocês três aqui pela companhia, que venham muitos outros episódios. E é isso, muito basquete nacional, é um prazer falar disso, uma delícia, né, sinceramente. Agora, além das transmissões, vocês vão ter que engolir a gente aqui, provavelmente toda segunda-feira, então acompanhe aí, deixe seus pitacos, siga o Jumper Brasil nas redes sociais, deixei o arroba aqui para quem estiver vendo no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, a gente está em todas as redes sociais, e aqui no YouTube também, no agregador de podcast, então... Rapazes, foi um prazer.
É isso. Semana que vem tem mais com o segundo Gancho Cast para vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.